Olá, vamos fazer a análise aqui de dois exemplos, um em DBC e outro em quadrado latino. Vocês já fizeram a análise anteriormente de um DIC, vão ver que é muito simples. Vamos começar criando os arquivos para os dois exemplos. O caminho é arquivo, manipular, arquivo, criar. Na pasta arquivos do Sysvar, vou criar o arquivo S02, que é o exemplo em DBC. Número de campos. Preciso do exemplo para descobrir quantos campos. Temos as produções de 6 variedades de cana em DBC. Então vão ser 3 campos. O primeiro campo serão as produções, uma variável numérica. O segundo campo são as variedades, variável não numérica. E o terceiro campo, as repetições. Eu vou colocar blocos para lembrarmos que é DBC na hora de fazer a análise, e não DIC. Vou colocar numérica. Na tabela, vamos começar a digitação. Vamos buscar os dados. Temos aqui 515 é o primeiro valor, a primeira produção da variedade. Seta para baixo, vamos fazer por coluna. O segundo valor é 489, 724 e assim por diante até o final do arquivo. Em 489. Passamos para o campo das variedades. Como eu digitei por coluna, nesse caso aqui, os 5 primeiros valores são da variedade A. Então, cinco vezes o A, depois 5 vezes B. Por isso que fica mais rápida a digitação. Vamos aqui no campo das repetições. Voltamos para o topo do arquivo. Como eu digitei por coluna, os 5 primeiros valores, cada um de um bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vamos dar uma conferida, conferindo os dados. Podemos sair, fechar, vamos fechar o arquivo para poder digitar em seguida o outro. Arquivo, criar. Na mesma pasta, vamos criar o exemplo S03. Número de campos, vamos ver o exemplo. Dados de ganho e peso para o experimento com suínos, estudando épocas de castração, para diferentes leitegadas e suínos com faixas de peso diferentes. Por isso vamos usar um quadrado latino, porque nós temos duas variáveis para serem controladas, leitegadas e faixas de peso. Então eu vou precisar de 4 campos, um para ganho de peso, outro para os tratamentos, que são as épocas, outro para a leitegada, outro para as faixas de peso. Primeiro campo, ganho de peso, variável numérica. Segundo campo, vamos colocar aqui as idades de castração, que são os nossos tratamentos. Terceiro campo, vamos colocar as linhas, que são as leitegadas.
E o último campo, as colunas, que são as faixas de peso. Fica mais fácil assim. Vamos digitar os dados. Cento e 111,2. 116,5. Estou digitando por coluna e do arquivo e digitei primeiro a variável resposta. Agora vem para as idades. Não tem jeito de ser muito rápido, porque eu tenho que digitar os tratamentos que não estão ordenados, porque aí os dados aparecem no croquis do experimento, que estão com os tratamentos sorteados. Depois vamos para o campo linhas. Essa aqui já dá para digitar mais rápido, do jeito que eu digitei por coluna. São cada dado dos primeiros é de uma linha. Então, linhas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, até o final. No campo das colunas dá para digitar rápido também, só para verificar que, como eu digitei por coluna, os 4 primeiros dados são todos da coluna 1. E assim por diante. 2, 3, 4. Vamos conferir os dados e podemos ir para a parte da análise de variância. A análise de variância, clicamos aqui em ANAVA, análise, e vamos abrir o arquivo que nos interessa. Vamos primeiro abrir o arquivo, o exemplo S02. Aqui estão os seus campos, produção, variedades, blocos. Com essa dica aqui eu já sei que é o DBC. O que eu vou colocar nessa janela maior? Como que é a primeira coluna da análise de variância de um DBC? O que está em vermelho aqui não precisa ser digitado. Basta eu clicar nos tratamentos, adicionar, clicar em blocos, adicionar, pronto, ele vai fazer a análise em DBC. Se estiver tudo ok, fim, confirma, e ele pergunta agora o que eu quero fazer com os tratamentos. Blocos está aqui, mas nós não vamos fazer nada com blocos, vamos só comparar as médias dos tratamentos. Vamos clicar em variedades e escolher a opção Test Tukey, por exemplo. Ok. For 5%. Fechando. Ele vai para a terceira, que são as janelas da variável resposta. Produções. Finalizar. Sem transformação de dados. Finalizar. Pronto. Está pronta a análise. Parte de cima, análise de variância. Você vê, tem um pouco maior que 20. Teste F foi não significativo. Verificando pelo valor P. Para blocos também o efeito foi não significativo. O valor P maior que 5%. Teste Tukey e as médias. Vamos colocar uma tabela bem elaborada aqui com o resultado. Pronta a análise. Vamos salvar o relatório. Vou colocar o nome de exemplo S02 REL, para lembrar que é relatórios. E salvar.
Vamos agora à análise do outro exemplo, que é um quadrado latino. Vamos abrir o arquivo, que é o exemplo S03, na pasta Arquivos do Sysvar. Abrindo e coloco aqui as colunas ou os campos do arquivo. Linhas e colunas estão no lugar de leitegadas e faixas de peso. O que eu preciso colocar na janela maior? Lembrar da primeira coluna da análise de variância do quadrado latino. O que estiver em vermelho precisa digitar, então eu vou colocar os tratamentos, que são as ações, no adicionar. Geralmente eu coloco os tratamentos em primeiro lugar, mas não é importante, não é necessário. Adicionei os tratamentos, que são as idades de castração, agora as leitegadas, que eu chamei de linhas, e por último as colunas, que são as faixas de peso. Conferindo, fim, confirma. Vou fazer um teste das médias só dos tratamentos. Então eu clico só nas idades de castração, vou pedir o teste Tukey, ok. Vou pedir o SNK também, que é um teste muito usado na área de isotecnia. Clico de novo em tratamentos e escolho agora o SNK. Verifique que é um de cada vez, um teste por vez. Dando OK. Variável resposta é o ganho de peso. Finalizar. Transformação sem finalizar. Está pronto. Análise de variância. Você vê bem baixo, alta precisão. Teste F para as idades de castração deu significativo. Valor de P. Valor P. Menor que 5%, 0,18%. Os efeitos de linhas e colunas foram não significativos. Valor P 0,72. Para linhas, 0,68. Para colunas, maior que 5%. Vamos às médias. O teste Tukey e o teste SNK deram resultados coincidentes. Nem sempre acontece, mas dessa vez. A idade de castração tardia fez com que houvesse um menor ganho de peso. Esses resultados ficariam melhor na tabela mais bem elaborada. Está aí aparecendo para vocês. Vamos sair salvando esse resultado, esse relatório, com o nome de exemplo 03 real. Está pronta a análise.